Vamos lá, pessoal. Retomando nossas aulas de História Contemporânea com o seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Estamos falando sobre o mundo da Guerra Fria. Nessa aula, especificamente, a década de 60 nos Estados Unidos. Lembrando que você está vendo, né, agora, mês de junho de 2020, você está vendo na televisão aí a reação dos afro-americanos e até mesmo dos brancos, né, protestando nas ruas em todos os estados norte-americanos em função do que ocorreu no dia 25 de maio de 2020, que foi, né, o assassinato brutal de George Floyd, um ex-segurança, por um policial branco na cidade de Minneapolis. Aí você começa a procurar, né, alguma coisa que diga respeito ao que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Veja bem, é importante a gente compreender que a função da história é justamente estabelecer conexão entre passado e presente, explicar o presente, justificar o presente, né? E aí, quando a gente vê esses protestos que estão ocorrendo, não só nos Estados Unidos, né, no mundo de um modo geral, né, na Europa, por exemplo, a população está exigindo a retirada de estátuas daqueles que eram amplamente racistas, né, em algum momento aí da história. Você vê que situação como essa já aconteceu muito nos Estados Unidos, né? As incompreensões do presente nos levam a buscar semelhança ao passado. E aí você acaba mergulhando na década de 60 nos Estados Unidos, né, em relação ao chamado movimento negro. Né? Por que movimento negro? Porque depois da Guerra Civil Americana, né, que terminou em 1865, 100 anos depois, 1965, ainda existia nos Estados Unidos segregação racial. Mas segregação racial e racismo é a mesma coisa? Não. Racismo é uma ideia construída, né, juntamente com a escravidão, né, e com a expansão neocolonial europeia rumo à África, né, que acabou levando aquela ideia de que o branco era superior ao negro. Então, isso aí fundamenta o racismo construído ao longo do século XIX. Agora, segregação significam leis que separam brancos e negros, e isso existia até 1965 nos Estados Unidos. Vale lembrar que o presidente JFK, né, morre em 63, assassinado. Por quê? Porque ele defendia justamente uma política de quê? De afirmação em relação aos negros norte-americanos. Ele determinou que no mínimo 5 juízes, você imagina, só no mínimo 5 juízes, era uma revolução na época, né, deveriam ser negros nos Estados Unidos, e liberou o acesso das populações afro-americanas para o serviço público em 1961. Você imagina, em 1961, os negros eram impedidos de serem funcionários públicos. Existiam leis que separavam brancos e negros, escolas para brancos, escolas para negros, enfim. E é justamente em função dessa turbulência, né, da segregação racial nos Estados Unidos dos anos 60 é que vão surgir os movimentos negros, né? De um lado, o líder pacifista, lembra que o movimento negro, a questão racial, né, ela apresenta diferenças. De um lado, você tem os pacifistas que seguiam Martin Luther King, e do outro lado você tem Malcolm X, né, que era o cara que defendia a violência como forma de se combater a discriminação racial nos Estados Unidos. Inclusive, Malcolm X defendia a segregação das raças. Ele achava que não deveria haver a mistura entre brancos e negros, e que os negros americanos deveriam se utilizar da força, da violência, né, para combater essa discriminação que existia nos Estados Unidos. Então, de um lado, os pacifistas, seguidores de Martin Luther King, e do outro lado, Malcolm X. Só para lembrar, os dois morreram de forma trágica, né? Esse que você está vendo aqui, Martin Luther King, foi assassinado em 68. E Malcolm X foi assassinado em 1964. Lembrando que Malcolm X
né, defendia um grupo chamado as Nações do Islã, né, cuja base, cujo pilar desse grupo Nações do Islã era a segregação das raças, ou seja, os negros deveriam ficar isolados dos brancos e se armarem para se defenderem contra a discriminação imposta pela sociedade branca norte-americana. E aí, lembra que em 1964, Malcolm X, que defendia a violência, acabou sendo morto com um tiro de fuzil no rosto, né? Nasce em 66 outro movimento cujo símbolo era o punho fechado, né? Olha lá, os Panteras Negras, Black Panthers, né? Que inclusive foram muito influenciados pelo marxismo, chegaram a fundar um partido político, o Partido dos Panteras Negras, né? Que acabou sendo extinto em 1982. Mas, de qualquer maneira, os caras também defendiam que a violência como forma de igualar brancos e negros, defendiam a necessidade dos negros se armarem para até mesmo combater a violência policial nos Estados Unidos da década de 60. Então, você vê que essa questão que existe hoje latente nos Estados Unidos, né, os protestos dos negros contra o racismo, ele existiu e foi muito forte nos anos 60 nos Estados Unidos, resultando aí na abolição das leis segregacionistas, mas não na abolição do racismo, né, que ainda é muito presente na sociedade norte-americana. Então, de qualquer maneira, os Panteras Negras defendiam a violência como forma de se combater a própria violência policial. De que maneira combater essa violência policial? Armando os negros contra os brancos. Aí você vê o símbolo, né, dos Panteras Negras, que é esse cabelão bem comprido e tal, calça boca de sino, e na prática, quando eles encontravam os brancos nas ruas, eles batiam mesmo para mostrar que eles tinham muita resistência. Então, o movimento negro americano ele se demonstrava muito forte nos anos 60, e é justamente por isso que você está vendo, né, esses protestos nos Estados Unidos contra a morte de George Floyd. Por quê? Porque lá os caras têm toda uma trajetória de luta, né? Seja luta pacífica, né? Protesto, ou até mesmo violência, né? Quebrar a loja, etc., incendiar, enfim. E aí, por outro lado, no final da década de 60, nós temos os movimentos pacifistas, né? Que muitas vezes se utilizavam do rock and roll. Lembra, o rock and roll era o hino, né, da juventude norte-americana. A juventude norte-americana usava o rock and roll como um hino, né, um instrumento de rebeldia contra a sociedade norte-americana. Aí você vê em Woodstock em 69, né, os caras aí, show de rock e tal, em que apareciam movimentos pacifistas, como o movimento hippie, né, cujo lema era paz e amor, né, lá, denominado inclusive movimento da contracultura. Então, os hippies dos Estados Unidos, no final dos anos 60, os caras defendiam principalmente a retirada dos Estados Unidos da guerra do Vietnã. Olha lá em cima, ó, o jovem na frente do soldado com uma flor, né? Os caras defendiam a paz e amor. Os hippies se utilizavam de roupas características, né, com cores variadas, calças rasgadas, cabelo comprido, né? Defendiam a utilização de drogas pesadas. Você fala, usar droga pesada? Nos anos 60 eles usavam drogas pesadas, porque usar droga pesada como LSD, heroína, era ato de rebeldia, né? Hoje acabou se transformando numa doença, mas nos anos 60 era ato de rebeldia, deixar o cabelo comprido, né? Se drogar, ficar nu no meio de um show de rock and roll. Era o chamado movimento hippie. Olha lá, Janis Joplin, né? Bebia, se drogava e tal, fazia shows de rock and roll. Esse era o símbolo da sociedade dos jovens norte-americanos no final dos anos 60. Olha lá, faça amor, não faça guerra. Junto com esse movimento hippie ainda você vê, né,
os caras defendendo também o que? Liberdade sexual, né? Que a gente já volta para falar sobre isso. Aí um show de rock, né? Paz e Amor, que era que era, né, vamos dizer assim, o lema dos hippies no final dos anos 60, a roupa peculiar e característica dos hippies, né? Com cores variadas, calça rasgada, cabelo comprido, os cabos inclusive não tomavam banho, passava dias sem tomar banho, e esse movimento, né, hippie, que dentro de um movimento maior chamado de contracultura, acaba também atingindo o Brasil. Né? Então, na segunda metade dos anos 60, houve uma radicalização dos movimentos jovens. Foi um período marcado pela contracultura, fenômeno no qual o jovem passava a se conduzir de forma contrária aos valores estabelecidos pela sociedade. Os movimentos de contracultura, como, por exemplo, o hippie, nasceram do desejo de uma felicidade individual, simples, distante da sociedade, de consumo e do moralismo. Os caras, além de defender a utilização de drogas, né, defendiam a liberdade sexual, ou seja, na prática, ninguém era de ninguém. Né? Eles iam para um show de rock, se drogavam, depois trocavam os parceiros. Enfim, esse era o movimento hippie, né? No final dos anos 60 nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco, né, desses movimentos culturais no Brasil dos anos 60.